defesa, podemos colocar algumas estratégias bem definidas. A primeira delas é a marcação homem a homem, ou seja, marcação individual. Essa marcação individual é muito simples de entender. Cada um dos 5 jogadores de defesa será responsável em marcar um dos 5 jogadores de ataque. Obviamente que isso não vai ser de forma desorganizada, ou seja, em algum momento eu marco aquele e de repente o meu colega marca outro. Não, essas estratégias, como eu disse, já são definidas previamente. Ou seja, 5 defensores cuidando de 5 jogadores adversários. Cada um deles estará marcado. Esse tipo de estratégia individual é importante para tentar neutralizar algum jogador que tem uma habilidade muito desenvolvida no time adversário. Por exemplo, realizar uma marcação individual em um jogador que tenha um excelente arremesso no time adversário. Essa ação individual de cuidar deste jogador a todo instante no jogo irá dificultar o arremesso dele. Tendo em vista que se em algum momento eu deixá-lo livre, ele irá arremessar e irá provavelmente marcar a cesta para o time adversário. Portanto, nesse caso, a marcação individual torna-se uma excelente estratégia. Outra estratégia que podemos utilizar é a marcação por zona. O que quer dizer isso? Iremos dividir a quadra por zonas, ou melhor dizendo, por áreas. Cada uma dessas áreas terá a responsabilidade de um jogador específico. Esse tipo de marcação é importante para neutralizar as ações de um time adversário que possua excelente movimentação, sincronia nos seus passes. Portanto, ao invés de ficar correndo na defesa por todas as áreas da quadra, eu irei fazer apenas uma zona, uma área. Ou seja, se eu sou um jogador da ala direita, essa área direita, essa ala do lado direito, será de minha responsabilidade. E através da movimentação do time adversário, os jogadores que serei responsável em marcar irão mudar constantemente. Ou seja, a partir do momento que eu cuidei desta área, eu não irei sair dela, irei ficar ali do início ao final da jogada de ataque do time adversário. Esse tipo de marcação irá dificultar quando o time adversário possui rapidez nos passes. Eu já estarei ali, naquela área, tentando interceptar um passe com mais rapidez. Porém, a melhor estratégia talvez que possamos utilizar seria uma estratégia de defesa combinada, que seria: alguns jogadores terão responsabilidade de marcação individual e outros jogadores terão a responsabilidade de marcação por zona. Isso me garante, por exemplo, neutralizar a ação de um jogador específico do time adversário e, ao mesmo tempo, cobrir todas as áreas e tentar defender com o maior número de jogadores, dificultando então as ações de passe e também de arremesso do time adversário. Combinar essas ações talvez seja a melhor estratégia, porém não é sempre que ela vai dar certo. Essas estratégias podem mudar ao longo do jogo, em determinado momento do jogo, em determinada situação. Caso eu esteja perdendo, caso eu esteja ganhando, posso combiná-las o tempo inteiro. E essa marcação individual pode mudar. De repente estou marcando um jogador e não estou conseguindo neutralizar essas ações. Podemos, de repente, imaginar uma inversão de jogadores para que possamos melhorar a nossa marcação. A marcação por zona pode ser definida de duas maneiras básicas: ou defesas chamadas pares ou defesas ímpares. Na defesa par, teremos um par à frente do garrafão, responsáveis por cuidar dos arremessos de longa e média distância, e 3 jogadores estarão dentro do garrafão, cuidando dos jogadores mais altos, chamados pivôs, e defendendo mais próximo à cesta.
Esse tipo de marcação irá dificultar a ação dos pivôs adversários, porém dará mais área de arremesso por fora do garrafão. Esse tipo de marcação pode ser complicada caso o time adversário possua bons arremessadores. Se eu quiser melhorar esta área, mudarei minha defesa por zona para defesa ímpar, tendo 3 jogadores à frente do garrafão e diminuindo o número de jogadores dentro, ou seja, diminuirei a área de arremesso do time adversário e darei mais espaço dentro do garrafão. Esse tipo de estratégia irá mudar de acordo com o time adversário, como eu falei anteriormente. Caso o time adversário possua melhores arremessadores, optarei por uma defesa ímpar. Caso o time adversário possua bons pivôs e altos, optarei por uma defesa par e dificultarei a ação desses pivôs dentro do garrafão.